Fala galera do 7º ano, professor Fernando Shows, para mais uma aula de História. E hoje o conteúdo é muito interessante, tá? É sobre o Renascimento Cultural. Especificamente nessa aula nós vamos ver o seguinte tema: influência das artes no Renascimento Cultural. Ok? Porém, antes da gente começar, eu preciso te localizar historicamente onde que nós estamos, tá? O Renascimento Cultural, ele dá início a uma nova fase da história, que a gente chama de História Moderna. Antes da História Moderna, nós temos a Idade Média. E eu preciso te lembrar de algumas características da Idade Média. Então, ó, pega o seu caderno aí, ou anota no canto do seu livro, ou pega um papel, porque é muito importante você anotar o que eu vou te passar. Então, olha só, na Idade Média, nós temos um pensamento daquilo que a gente chama de teocentrismo. Professor, eu não lembro o que é teocentrismo, não tem problema. Vem aqui comigo que eu vou te explicar. Olha aqui, ó. Vou colocar bem aqui em cima. Ó, teocentrismo. Então, o que vem a ser o teocentrismo? A palavra teo significa Deus. E centrismo vem de centro mesmo, tá? Então, teocentrismo, ó, não esquece, anota aí. É Deus no centro do pensamento humano. Tudo que se faz, tudo que se age ou tudo que acontece é por conta da vontade de Deus, ok? Então, as artes, o conhecimento, a produção de vida das pessoas está em volta da mentalidade de que tudo tem que colocar Deus no centro das coisas. Guardou isso na sua cabeça? Porém, isso agora vai mudar, porque olha aqui, ó, nós vamos ter uma ruptura, uma mudança, a gente chama isso lá em filosofia de quebra de paradigmas, tá? Olha, tinha o teocentrismo na Idade Média, agora eu vou falar no Renascimento. No Renascimento, nós temos o antropocentrismo. Nossa, professor, que nome complicado, professor. Esse negócio de ismo. Calma, fica tranquilo que você vai memorizar. Ó, teocentrismo é Deus no centro do pensamento humano, tá? Tudo tem Deus no centro. Agora, na Idade Moderna, a gente vai ter o antropocentrismo, que é o quê? Que é antro significa homem ou humanidade, anota aí. No centro. Como assim, professor? Agora, as coisas elas deixam de ter Deus no centro das coisas e elas voltam a olhar para o homem e colocar a humanidade no centro do pensamento, das artes e em diversas áreas do conhecimento. Ah, professor. Só que isso, na verdade, eu preciso te explicar por que se chama renascimento. Eu vou te dar um tempinho aí, enquanto eu pego o meu iPad ali, para você pensar o que é renascer, tá? Pensa aí. Já pensou? Então, olha, a palavra renascimento, ela vem mesmo da ideia de renascer, mas renascer do que, professor? Pensa no seguinte, quando a gente tem a transição da antiguidade clássica para a Idade Média, a gente tem também uma outra ruptura. Eu estou voltando na história para você entender, tá? O que é essa ruptura? No Império Romano, existiam algumas práticas culturais que eram consideradas indevidas pela Igreja Católica. Por isso, quando a gente tem o início da Idade Média e a implantação da mentalidade do teocentrismo, algumas práticas como, por exemplo, representar nas artes plásticas uma pessoa nu, acabaram caindo fora. Tanto que você pode comparar e olhar qualquer imagem lá do capítulo anterior, onde nós falamos sobre a Idade Média, você não vai encontrar a exibição do corpo humano, tá? Por que a gente não vai encontrar? Por conta de um aspecto bem importante que eu preciso te lembrar. Olha lá, vamos voltar lá para o pensamento bíblico, que é o que fundamenta todo o pensamento cristão. Quando a gente tem lá no começo da história, segundo a tradição judaico-cristã, tem a história lá de Adão e Eva, certo?
Adão e Eva viviam no jardim, até que um dia a Eva acabou comendo de um fruto e deu para o Adão, e os dois comeram um fruto que era proibido. Se era uma maçã, eu não sei, tá? Mas era um fruto. E o que aconteceu? Aquilo fez com que, segundo a tradição judaico-cristã, entrasse o pecado no mundo. E aquela fruto do conhecimento fez com que Adão e Eva acabassem olhando um para o outro e, meu Deus, estamos nus! Isso mesmo. E o que ocorre então? Nesse momento, a nudez ela acaba sendo vista como um pecado. Por isso que representações artísticas, onde existe a exibição do corpo nu, do corpo humano nu, ela é considerada como pecado pela igreja. Por conta disso, durante a Idade Média, não se existem esse tipo de manifestação artística. Porém, os romanos, que por um tempo da história, acabaram se apropriando de vários traços culturais lá dos gregos, era muito comum encontrar esculturas ou obras que retratassem o corpo humano de maneira nua. Ah, professor, entendi. No renascimento cultural, então, o que os artistas, os filósofos, os pensadores, as pessoas vão começar a fazer? Vão resgatar esses valores, eu repito, resgatar esses valores, tá? Lá da Grécia e da Roma antiga. Então, volta-se aqui nesse período, tá, com o antropocentrismo, a termos representações do corpo humano. Aqui a gente tem um exemplo aqui, bem sutil, na abertura do nosso capítulo. Observe ali, uma representação do Renascimento artístico. Ela se destacou por pintar Madonas, ou seja, representações de Maria. Mas olha aqui, durante a Idade Média, era muito difícil você ter uma imagem que representasse o corpo humano assim. Eu vou te dar mais exemplos que nós temos aqui no nosso livro digital. Deixa eu só encontrar. Olha aqui, Estudos a respeito da anatomia humana, tá? Esse daqui foi realizado por Leonardo da Vinci, eu já explico um pouquinho mais para você sobre isso. Deixa eu ver se eu encontro mais representações aqui. Renascentistas, que retratam essa ideia do corpo que eu te falei. Não, tem pouquíssimas aqui, ok? Mas volta aqui comigo. Tranquilo, então? Renascimento, então, vem da ideia de renascer, de resgatar essa cultura que a gente chama de greco-romana, que é proveniente lá do Império Romano e da Grécia Antiga. Tranquilo sobre isso? Bom, para você sistematizar e ficar bem tranquilo para o seu conhecimento e não errar na prova e não ficar só nas minhas palavras, eu vou te mostrar aqui uma passagem bem interessante que a gente tem no nosso livro digital. Acompanha comigo aqui, Durante o Renascimento, muitos indivíduos passaram a reavaliar crenças e valores que pareciam até então cristalizados. A busca por novas formas de explicar a realidade, principalmente de forma mais empírica, desencadeou uma grande valorização da força criativa da humanidade, em contraste com uma visão que antes privilegiava Deus acima de tudo. Olha, lembra que eu te passei o termo lá do teocentrismo? Você pode escrever ali embaixo. Visão que antes privilegiava Deus acima de todas as coisas. Porém, eu preciso te explicar. O professor falou uma palavra ali que eu não entendi nada. Empírico. Durante a Idade Média, foi ensinado que para você conhecer a verdade, você precisa fazer o uso da fé. Porque se Deus criou todas as coisas, se Deus é a essência de todas as coisas, para você poder conhecer todas as coisas, você precisa conhecer Deus. Ok? Para isso você teria que utilizar a fé. Até tem lá um embate entre Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino a respeito da fé e da filosofia. Porém aqui, a gente vai encontrar pensadores que vão tentar explicar a realidade de uma maneira diferente, de uma maneira científica, fugindo da ideia de fé, utilizando apenas a razão, ok? E isso vai ter um embate aí com a igreja. Por exemplo, é nesse período que a gente tem Galileu Galilei tentando provar sua teoria de que não era a Terra o centro do universo, que é o geocentrismo lá que você aprende em geografia, mas que sim é o Sol, o heliocentrismo, que você também vai aprender em geografia. Ok? Está entendendo esse monte de transformações que está acontecendo nesse período?
a gente vai ter uma influência das artes muito grande nisso, como eu estava te falando, que são essas mudanças da representação das artes plásticas, ok? Então, olha só, eu vou te dizer onde que estão as origens do Renascimento. E está aqui nesse box aqui, que é meio amarelado para mim, eu não sei como está aparecendo aí para você. Aqui diz assim, as origens do Renascimento estão relacionadas às universidades europeias, fundadas no século XIII. Os filósofos que na época eram todos humanistas foram importantes estudiosos que retomaram os estudos dos textos da Antiguidade Clássica, ou seja, da Antiguidade Greco-Romana. Volta aqui comigo então. Olha, você não pode esquecer disso, tá? Essa é a ideia principal de tudo. Então é resgatar toda essa cultura que vem lá da Antiguidade Clássica, a Antiguidade Greco-Romana. Olha, eu espero que você tenha entendido, tá? Eu preciso seguir em frente aqui com o conteúdo agora. Bom, o Renascimento ocorreu em algumas regiões da Europa. Eu vou te mostrar aqui no mapinha, tá? Então, olha aqui. Ali onde estão o número 1, 2 e 3 é a região da Itália. Professor, mas não está escrito ali. Eu vou te ensinar um jeito de você nunca mais esquecer o que é Itália. Se você conseguir observar, a Itália ela tem o formato de uma bota. É isso mesmo, eu vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui. Olha, acompanha aqui comigo. Olha como a Itália tem o formato de uma bota. Oh, não era para fazer isso. Calma, professor, você está atrapalhado. Mas olha, se vocês olharem... Deixa eu aqui, agora vai dar. Agora vai dar. Olhem aqui ó, como tem o formato de uma bota, essa parte aqui. Então, a gente tem o costume de falar que a Itália parece uma bota. Então, sempre quando você encontrar uma bota ali no mapa, tenha certeza que é ali que é a Itália. Então, o Renascimento ele começa na Itália, tanto que nós vamos ter grandes artistas e pensadores que são provenientes da Itália, e ela vai se alastrar por outras regiões. Tá? Ali na França, onde a gente tem o número 6, ali também nas regiões do número 5, 4 e na Península Ibérica, onde nós temos o número 7. Ok? Então essas são as regiões. Porém, eu preciso te falar sobre um debate que nós temos a respeito do Renascimento. Por muito tempo se defendeu que o Renascimento ele é uma ruptura, tá, entre a Idade Média ou entre o passado com o presente. Nisso eu vou colocar para você um texto ali e você vai ler esse texto aí, ó. Você pode dar um pause aí nesse vídeo e ler o texto. A primeira parte ali, o primeiro box ali, que está meio rosado. Porém, existem outros autores que defendem um posicionamento diferente, que na verdade não é uma ruptura, é uma permanência. Isso você encontra nesse box que eu estou colocando aí na sua tela aí. Tá? Faz um print aí ou anota no seu livro digital, do jeito que você achar melhor. Bom, seguindo em frente, no Renascimento, então, eu te falei que os artistas vão ter uma nova perspectiva sobre a arte. Agora eles passam a representar mais o humano, as emoções humanas, o sentimento humano na arte. Tá? Até quando ele for representar coisas mitológicas, como nós temos a obra de Vênus, tá? Feita por Michelangelo, vai ter todas as características humanas nessas obras de arte. É bem importante também que eu preciso te falar que vários artistas, por exemplo, como Leonardo da Vinci, vão se preocupar em estudar anatomia. A anatomia, o estudo do corpo, das partes do corpo. Por quê? Porque era necessário representar o corpo humano em sua perfeição. Tá? Tanto que você pode dar uma pesquisada aí na internet sobre a obra Davi de Michelangelo. Essa obra representa uma escultura humana que ela parece real em suas proporções, até na questão dos músculos, se você observar, parece de uma pessoa de verdade. Isso porque os artistas renascentistas, eles vão ter essa preocupação, tá, de conhecer realmente o corpo humano para representá-lo de maneira mais realista possível na obra de arte. Olha, no canto aqui a gente tem uma imagem de um estudo de anatomia realizado por Leonardo da Vinci. É bem importante também, eu preciso te falar, que os artistas eles não se limitam apenas a uma área do conhecimento. Por exemplo, Leonardo da Vinci ele é conhecido na arquitetura, na engenharia, ele realizou várias invenções e também principalmente da arte, mas não foi só a Mona Lisa que ele fez não, tá? Existem várias outras obras aí que ele acabou se desenvolvendo. Ok? Bom, nesse período aí a gente vai ter um embate entre a igreja e esses artistas aí.
Porém, a igreja vai arrumar um jeito de trazer esses artistas para próximo deles. Fazendo como? Pedindo para que esses artistas realizem obras de arte nas capelas, nos templos religiosos. Um exemplo disso é a Capela Sistina. Tá? Você pode dar uma pesquisada aí na internet. Capela Sistina. Lá existem várias representações artísticas provenientes do Renascimento. Bom, para essa aula você precisava saber disso, dessa ruptura, tá, da Idade Média, da arte da Idade Média, para a arte renascentista, onde a gente tem essa busca por, né, perfeição, por realismo, ok? E a questão de trazer a humanidade de novo para o centro do pensamento humano, seja ele na arte ou qualquer outra área do conhecimento. Bom, para você fixar esses conteúdos, e não fica tranquilo, tá? Porque nós teremos mais assuntos sobre o Renascimento nas próximas aulas. Para você fixar esses conteúdos, eu vou passar algumas atividades para você. Você pode realizar atividades desse capítulo. A atividade da página 181, tá? Eu vou passar na sua tela aí, ó. Você pode ir fazendo print, você pode ir parando aí para você pegar essa atividade. Vai fazer a atividade A, B e a atividade C. Ok? Bom, eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado dessa aula. Eu sou o professor Fernando Shows, até a próxima.